Fala, nação azulina! Hoje a gente vai entrar em assuntos quentes do mercado da bola, movimentações que envolvem o clube do Remo e que prometem agitar a temporada de 2026. A começar pelo planejamento da diretoria, que tem mostrado bastante empenho em manter a espinha dorsal do time e ao mesmo tempo reforçar o elenco para as competições que estão por vir. Ontem, véspera de Natal, tivemos a confirmação da renovação de contrato do meia Giovanni Pavani, que se junta a outros nomes importantes que seguem na equipe, como o Sávio, Marcelo Rangel, Jaderson e William Klaus. Esses jogadores construíram uma história relevante com o Leão Azul, alguns já são considerados ídolos pelos torcedores, e mesmo aqueles que ainda não atingiram esse status, têm uma identificação muito forte com a torcida e com o clube. A permanência de atletas como Pavani é estratégica, mesmo com uma temporada de 2025 marcada por algumas limitações físicas e lesões que impediram sua atuação constante. Em momentos decisivos, como na partida contra o Goiás, ele mostrou a importância do seu talento, entrando no segundo tempo e ajudando o time a conquistar resultados fundamentais. Esse tipo de jogador, que conhece a casa, a filosofia do clube e sabe lidar com a pressão das competições, é essencial para o Remo, principalmente agora que a equipe se prepara para disputar a Série A, o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil e a Copa Norte. Além da manutenção desses nomes, o torcedor azulino acompanha atentamente os movimentos do clube no mercado, que não para de gerar expectativas. Surgiram rumores envolvendo Vinícius Anocelo, ex-Santos, e o interesse do Remo foi noticiado, mas a negociação está próxima de ser concretizada pelo Ceará, segundo as informações mais recentes. Mesmo assim, essas especulações ajudam a mostrar o quanto o clube está atento e disposto a buscar reforços de qualidade para fortalecer o elenco. A postura do Remo deixa claro que a ideia não é apenas manter a base, mas também ousar e se posicionar de forma mais competitiva no mercado da bola, sinalizando para outras equipes e para a própria torcida que o planejamento para a próxima temporada tem ambição e estratégia. Nos últimos dias, outro nome que chamou atenção no mercado foi o de Marcos Braz. Com rumores sobre uma possível ida ao Corinthians, o executivo segue sendo peça fundamental no planejamento do clube do Remo. Embora tenha surgido interesse de outras equipes, ele deve permanecer em Belém, mantendo a continuidade do trabalho e garantindo que o clube siga crescendo dentro e fora de campo. A imagem que ele compartilhou recentemente ao lado do presidente Antônio Carlos Teixeira indica que a renovação de contrato está encaminhada, reforçando o compromisso com os projetos do clube e mostrando segurança para os torcedores de que a estrutura do futebol azulino continua forte e bem organizada. E claro, não poderíamos deixar de falar sobre a notícia que gerou bastante repercussão, a possibilidade de uma contratação de peso para o Leão Azul. Ontem, chegou à nossa equipe a informação de que o clube teria feito uma proposta para o atacante Gabigol, ex-Flamengo, Santos e Cruzeiro. Sabemos que se trata de uma negociação complexa, com muitos fatores envolvidos, mas a iniciativa mostra a ambição do Remo em buscar reforços que não só tragam qualidade técnica, mas que também impactem na visibilidade do clube e no engajamento da torcida. Mesmo que a negociação não seja concretizada, o simples fato de o clube estar disposto a buscar esse tipo de reforço manda um recado importante para o mercado. O Remo quer se posicionar de forma ousada e mostrar que tem capacidade de planejar contratações de alto nível, mesmo estando localizado na região norte do país, que historicamente enfrenta preconceitos e desafios para atrair grandes nomes. O planejamento para 2026, portanto, passa por manter os pilares da equipe, mas também por investir em reforços estratégicos. A ideia é ter um elenco competitivo, capaz de enfrentar as várias competições da temporada e dar ao torcedor azulino motivos para acreditar em um projeto sólido e consistente. A permanência de jogadores como Pavani e Sávio, aliados à possível chegada de nomes de destaque, demonstra que o clube está atento às necessidades técnicas e também à importância de construir uma imagem forte no mercado da bola, equilibrando experiência e ambição. A expectativa agora é acompanhar como esses movimentos vão se desenrolar, principalmente em relação a negociações mais ousadas, que podem elevar ainda mais o nível do Remo na Série A e nas demais competições regionais e nacionais. Outro ponto interessante é a forma como o Remo tem conduzido suas negociações, sempre buscando manter sigilo e organização. A direção entende que algumas informações, se vazadas antes da hora, podem atrapalhar o planejamento e comprometer acordos importantes.
Por isso, é natural que notícias sobre contratações ou propostas surjam com cautela, e é preciso analisar cada movimento com atenção. Essa postura demonstra maturidade administrativa e revela que o clube está olhando para o futuro com responsabilidade, mesmo enquanto realiza negociações ousadas que podem chamar a atenção da mídia e da torcida. Além das renovações e possíveis reforços, a temporada de 2026 exige atenção ao elenco como um todo, incluindo jovens talentos que têm se destacado nos últimos anos e que podem assumir papéis mais importantes dentro da equipe. O equilíbrio entre experiência e juventude será fundamental, garantindo que o Remo tenha alternativas dentro do grupo e consiga reagir diante de adversidades durante a temporada. A ideia é montar um time que consiga disputar todas as competições com competitividade e consistência, mantendo a identidade azulina e fortalecendo a ligação com a torcida, que é sempre um fator determinante dentro de campo. A proposta para Gabigol, mesmo que ainda não confirmada, também reflete a capacidade do clube de pensar fora da caixa, buscando oportunidades que, além do impacto técnico, tragam visibilidade e motivação para todos dentro do clube. Contratações desse nível não acontecem todos os dias, principalmente para equipes do Norte, e por isso mostram a intenção do Remo de quebrar paradigmas e estabelecer um novo patamar dentro do futebol nacional. É uma atitude que, se concretizada, pode abrir portas para futuras negociações e aumentar a credibilidade do clube no cenário do futebol brasileiro, fortalecendo não só a equipe principal, mas também a imagem institucional do Leão Azul. Seguindo a análise sobre o mercado do clube do Remo, é importante destacar que as movimentações recentes mostram que o Leão Azul está mais consciente do que nunca sobre o que precisa para competir em alto nível. A renovação de jogadores que já possuem experiência no clube, aliada à busca por reforços de impacto, reflete uma estratégia clara. O Remo quer garantir que sua equipe seja não apenas competitiva, mas também que consiga se impor diante de rivais que historicamente dominam o cenário nacional. A diretoria entende que apenas manter o mesmo grupo sem investir em qualidade não seria suficiente, e por isso cada decisão de renovação ou contratação passa por uma análise cuidadosa, levando em conta performance, potencial de crescimento e capacidade de se adaptar à filosofia do clube. Um ponto que merece atenção é a forma como o Remo lida com jogadores que enfrentaram dificuldades na temporada anterior. Giovanni Pavani, por exemplo, não teve atuação constante em 2025 devido a questões físicas e lesões, mas mesmo assim a diretoria enxergou valor em sua permanência. Essa visão demonstra que o clube valoriza mais do que números individuais, ele aposta na dedicação, na identificação com a camisa e na capacidade de contribuir nos momentos decisivos. O jogo contra o Goiás é um exemplo claro disso, quando Pavani entrou no segundo tempo e ajudou a garantir uma vitória importante. Essa confiança depositada em atletas que conhecem o clube também cria um ambiente positivo dentro do elenco, transmitindo segurança e estabilidade, fatores fundamentais para encarar uma temporada longa e desafiadora. Ao mesmo tempo, o Remo não se limita apenas à manutenção do elenco. A busca por jogadores de destaque, como o caso do Gabigol, mostra que o clube está disposto a ousar e pensar grande, mesmo diante de limitações financeiras e da distância geográfica em relação aos centros tradicionais do futebol brasileiro. Embora a negociação seja complexa e envolva muitos fatores, a iniciativa demonstra que o clube quer enviar uma mensagem clara ao mercado. O Remo pode sim sonhar alto e realizar movimentos estratégicos para atrair jogadores de renome. Mesmo que o desfecho da negociação não seja positivo, o simples fato de a proposta ter sido feita fortalece a imagem do clube e mostra que há um planejamento ambicioso por trás das decisões da diretoria. Além disso, é interessante observar como o Remo lida com o sigilo em suas negociações. A direção entende que informações vazadas prematuramente podem comprometer acordos importantes e impactar negativamente o planejamento do clube. Essa postura, de preservar detalhes estratégicos, demonstra maturidade administrativa e mostra que o clube tem uma visão de longo prazo. Ao mesmo tempo, cria uma expectativa saudável entre os torcedores, que acompanham cada notícia sobre possíveis contratações e movimentações do clube com entusiasmo, mas também com paciência, entendendo que nem tudo pode ser divulgado imediatamente. Outro ponto relevante é o equilíbrio entre jogadores experientes e jovens talentos. O Remo tem buscado dar espaço para atletas que vêm se destacando nas categorias de base ou que chegaram recentemente e mostraram potencial.
Essa mescla é fundamental para criar uma equipe dinâmica, capaz de se adaptar a diferentes situações dentro de campo. Jogadores experientes trazem estabilidade e conhecimento, enquanto os mais jovens contribuem com energia, velocidade e inovação tática. O desafio da diretoria é justamente manter esse equilíbrio, garantindo que todos se sintam parte do projeto e que o time consiga evoluir de forma consistente ao longo da temporada. No aspecto financeiro, é importante destacar que o planejamento do Remo considera a sustentabilidade do clube. A possível contratação de um jogador de alto impacto, como o Gabigol, envolveria recursos externos, mas mesmo assim a diretoria se mostra atenta aos limites do orçamento e busca alternativas que não comprometam o equilíbrio financeiro. Isso demonstra responsabilidade administrativa, mostrando que o clube quer crescer e se destacar, mas sem colocar em risco sua estabilidade. Cada movimento no mercado da bola é, portanto, pensado com cuidado, levando em consideração não apenas o impacto dentro de campo, mas também o efeito que terá na estrutura e na imagem institucional do Remo. O torcedor azulino, por sua vez, acompanha tudo com grande expectativa. A combinação de manutenção de nomes importantes, busca por reforços estratégicos e planejamento financeiro cuidadoso cria um cenário de otimismo e confiança. A torcida sabe que a temporada de 2026 será exigente, mas também entende que o clube está trabalhando para formar um time competitivo, capaz de enfrentar os desafios da Série A, do Campeonato Paraense, da Copa do Brasil e da Copa Norte. Essa visão estratégica, aliada à ousadia em negociações e ao cuidado com a estrutura, fortalece o vínculo entre clube e torcida, mostrando que o Remo está atento a todos os aspectos do futebol moderno. Outro elemento que merece destaque é a imagem que o clube projeta ao mercado e aos demais times. Ao demonstrar interesse em jogadores de renome, mesmo que nem todas as negociações se concretizem, o Remo mostra que tem capacidade de planejar de forma ambiciosa e que não se limita às dificuldades geográficas ou históricas da região norte. Essa postura pode abrir portas para futuras negociações, atrair patrocinadores e valorizar a marca do clube, tornando-o mais competitivo não apenas dentro de campo, mas também fora dele. O planejamento estratégico, portanto, abrange tanto a performance esportiva quanto a consolidação da imagem institucional, criando um ciclo positivo que beneficia todas as áreas do clube. Por fim, o início da temporada de 2026 será um termômetro para avaliar a efetividade desse planejamento. A permanência de atletas-chave, a integração de novos reforços e o desenvolvimento dos jovens talentos serão determinantes para que o Remo consiga atingir seus objetivos. Cada vitória, cada exibição consistente dentro de campo e cada negociação bem-sucedida reforçam a confiança da torcida e fortalecem a reputação do clube. O desafio é grande, mas a determinação da diretoria e a paixão da torcida criam uma combinação poderosa que promete transformar o clube do Remo em uma equipe sólida, competitiva e respeitada em todo o cenário do futebol brasileiro. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O Bainão amanheceu em clima de expectativa e ansiedade, daqueles que só o futebol é capaz de provocar. Nos bastidores do Remo, um nome começou a circular com força entre dirigentes, conselheiros, principalmente, nas arquibancadas: Iago Pikachu. O jogador, que está sem clube, surge como um sonho possível e, ao mesmo tempo, uma aposta que pode mudar o patamar do Leão Azul na temporada. Ainda não há confirmação oficial, mas o simples rumor já foi suficiente para incendiar a torcida azulina nas redes sociais e nos arredores do estádio. Pikachu carrega no currículo uma trajetória que desperta respeito imediato. Polivalente, atua como lateral direito, meia ou ponta-direita, sempre com a marca registrada da velocidade, da chegada constante ao ataque e da eficiência em gols e assistências. Não à toa, tornou-se ídolo em passagens marcantes por clubes do Norte e do Nordeste, sendo lembrado com carinho especial tanto por torcedores do Paysandu quanto do futebol cearense. Sua capacidade de decidir jogos e aparecer como elemento surpresa na área adversária é vista como exatamente o que falta ao Remo em momentos decisivos. Dentro do clube, a possível chegada do jogador é tratada com cautela, mas o discurso é de oportunidade de mercado.
Livre, experiente e identificado com o futebol da região, Pikachu seria um reforço capaz de agregar liderança e qualidade técnica a um elenco que busca protagonismo. A diretoria sabe que o impacto vai além das 4 linhas, trata-se de um nome que vende camisa, enche estádio e cria uma conexão imediata com a arquibancada. Para a torcida, a especulação já virou combustível para a imaginação. Há quem visualize Pikachu avançando pelo lado direito, quebrando linhas com arrancadas e servindo os atacantes, enquanto outros apostam em gols decisivos que poderiam recolocar o Leão Azul em destaque nacional. Por enquanto, tudo segue no campo das conversas e dos bastidores. Mas, no futebol, às vezes basta um rumor bem alimentado para transformar esperança em pressão e sonho em realidade iminente. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.